Segundo a narrativa do Jones, o PCR surgiu do PCdoB, né? Vamos lá. O PCR, veja só. Jovens de Pernambuco, tá? Jovens de Pernambuco, na época da ditadura militar, eles, jovens, eram 15 meninos, não mais que isso. Não mais que isso, tá? Eram 15 meninos. Eles olharam para a estrutura das disputas nacionais, tem PCB, PCdoB, etc e tal. E eles olharam todas as possibilidades, etc e tal, participavam de algumas dessas instituições, tinham conexão com essas instituições, conversavam com essas instituições, e a galera meteu a doida de fazer a Guerra do Araguaia. A Guerra do Araguaia. Né? Vamos se enfiar no meio do mato lá e vamos ver, tentando... É muito engraçado. Inspirado no movimento de Mao Zedong, vamos fazer a batalha no campo. Essa era a ideia. Vamos lutar no campo, né? Que inclusive os caras do PT participaram disso, né? Então não é só a galera do PCdoB, né? Então essa galera propôs isso. Vamos juntar um monte de jovem, vamos nos enfiar no meio da floresta lá, e dali a gente vai começar a fazer um movimento social, e dali a gente vai fazer, vai crescer enquanto organização ligada àquelas comunidades do campo, e vamos fazer dali uma base, tipo Mao Zedong, a ideia era exatamente essa, tipo Mao Zedong fugiu e se enfiou na montanha, aliás, ele nem se enfiou no campo, né? A fuga é pela floresta, né? A fuga é pelo campo, mas eles se enfiaram na montanha no norte da China. Beleza. Então a ideia era imitar mesmo Mao Zedong, fazer a mesma coisa que e achavam que dali ia ter um estupim de uma organização social que ia se, porque o exército brasileiro não é exatamente muito bem organizado, eles não iam conseguir chegar para disputar, lá você ia criar a sua base de apoio popular e criar a sua instituição, e um dia dali você parte para, sei lá, para a capital do país e toma as coisas. Isso nunca chegou minimamente perto de acontecer. Por quê? O exército foi acionado e eles massacraram as crianças que foram para lá. No final das contas, o PCR tinha razão. O meu tio-avô, por assim dizer, né, que é o Capivara, ele se chama Capivara por causa de uma piada que ele fez sobre isso. Quando começaram a dizer, vamos lá para o meio do mato, ele falou, eu vou para o meio do mato dar tiro em capivara? Vou nada. Se eu for fazer algum movimento social, a gente vai fazer no Agreste Pernambucano aqui. Vou fazer um movimento aqui no Agreste Pernambucano. Eu não vou lá para o meio do mato de outro estado dar tiro em capivara. Não vou dar. E aí por isso que ele chama capivara, tá? Palmeiras se chama Capivara, o apelido dele de guerra é Capivara por causa de uma piada que ele fez do tão ridículo que era se juntar com essa galera no meio do mato para dar tiro em capivara. O que aconteceu como resultado? Todos os jovens envolvidos foram exterminados, sem nenhum ganho social. Nenhum. Zero. Zero. Aí a galera do maoísmo camponês, né, que quer, na verdade, eles não são maoístas, eles são gonzalistas, né? Eles são gonzalistas. A ideia é tentar imitar a estrutura camponesa lá da guerra de guerrilha, que vira tráfico de droga, inclusive, né? É isso pra caralho. Né? Se você estudar direito o que aconteceu para esses movimentos comunistas que se associaram com crime organizado para tentar, né, pro movimento Gonzaguinha, os caras tudo se envolveram com o tráfico de droga, porque era a maneira de você sustentar aquele sistema. Deu errado, né? As Farc, etc. Todos esses movimentos. E existem movimentos. Um dia a gente ainda vai gravar vídeo sobre isso, tá? Para falar sobre esses movimentos de guerrilha que, no final das contas, não conseguiu nunca conquistar a população e virou só um movimento de guerrilha vinculado a tráfico de droga mesmo. Virou isso mesmo, né? Em muitos locais foi só isso que aconteceu. Como os caras ainda têm esperança, eles depositaram a esperança do caralho no Gonzaguinha, tudo que é parecido com isso, de eu vou pro meio do campo e vou montar uma guerrilha armada, né, mesmo coisa de exército mesmo, militarizada, etc e tal, guerrilha armada, nunca deu certo. Pode dar certo amanhã? Pode dar certo amanhã, mas o que aconteceu no histórico da América Latina
foi que isso tudo virou, quando sobreviveu, movimento militar, paramilitar, né? Virou um movimento paramilitar associado a uma economia ilegal, porque é a maneira que eles têm de continuar financiando o processo. E aí virou uma coisa por si mesma, né? Ela ficou presa naquele rolo de rolar em cima de si mesmo, com os ideais do comunismo, mas rolando em cima de si mesmo. Tudo que faz para manter o financiamento, para continuar existindo, e fica ali rolando em cima de si mesmo. Né? Isso, eu lembro mesmo do Humberto falando disso, né? Eu lembro o Humberto falando, não, veja bem, é porque vocês não entendem que pode ter uma força dentro da favela, né? Ligada à luta, né? Contra o Estado, porque eles são muito pressionados contra o Estado, se a galera do crime perceber. Veja, essa estratégia só serviu no Brasil para vincular a gente ao Comando Vermelho, não é isso? Você é de esquerda, você é vinculado ao Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Foi a única coisa. Foi o único resultado disso. Né? A galera presa, e isso aconteceu historicamente. A galera, os pequenos intelectuais presos pelo regime militar foram parar dentro das instituições de presídio, e aí, para eles sobreviverem, né, a educação que eles faziam, assim, eu vou ensinar vocês como é que faz uma estrutura de comando profissional. Quem sabia fazer isso? O pequeno intelectual. O pequeno intelectual sabe organizar e estruturar cadeia de comando, nível de informação, como você faz informação secreta, que tipo de coisa. O pequeno intelectual sabe fazer isso. Passaram essas informações para o crime organizado. Resultado, o crime organizado virou um movimento de esquerda? Não, o crime organizado aprendeu as instruções formais. Para quê? Para continuar sobrevivendo enquanto crime organizado. Resultado, a ligação estética por Olavo de Carvalho virou tudo capitalismo clandestino. Aí, veja, no final das contas, você estruturou, ensinou para os caras como é que se organiza, né? Então, a organização, queridos, é da classe trabalhadora. Não, vamos ensinar o crime. Organização. Aí virou, você equipou o crime organizado com informação e ele não virou comunista por causa disso. Ele virou equipado formalmente para reagir. Aí, veja, resultado, a direita tem, o Olavo de Carvalho falava isso com uma certa constância, a esquerda brasileira serviu para instruir o crime organizado a se organizar. Que merda, né? Que merda, né? Que merda. Claro, veja, isso, presta atenção no que eu vou dizer agora. Isso não significa que o crime não se organizaria se não fosse a galera da esquerda, tá? Não é assim. Não é como se esses meninos fossem super poderosos, né? Que eles soubessem tudo e que eles criaram todo o sistema de articulação do crime organizado. Não é isso. Mas só de você ter o contato, só do contato existir, o que a direita vai fazer? Ela vai dizer: o crime organizado só é organizado por causa da esquerda comunista. Você se fudeu, né? Você deu lá umas dicas boas, funcionou em alguma coisa, em outra não, mas foda-se, daqui para sempre a direita vai jogar na conta da esquerda que eles ensinaram o crime organizado a ser crime organizado. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas a direita agora vai usar isso contra a esquerda sempre. O crime organizado é organizado porque o comunismo foi lá e ensinou eles a serem organizados. Não é bem assim. Mas a relação existiu. Então veja. Então veja. Tudo horrível nesse nosso país. Tudo horrível, tudo errado. Tudo errado. É... Isso, exato. Aí nessa hora não tem diferença, porque aí PT, PSOL, PCdoB, PCB, PCBR, UP, PCE, a caralha toda, P.C.B também, né, dos maoístas loucos e tal, tudo é a mesma coisa para direita. Para direita não tem diferença. Aí não importa que foi um grupo específico
dentro de uma prisão específica, num local da federação específica, que teve essa relação. Não, todo crime organizado agora é organizado por causa de todo comunista. É assim que eles falam. Ah, né? Eu vi o Olavo falando isso 500 vezes, aliás. Enfim. E a Onda Rosa é a mesma coisa que comunismo, e o Chaves é a mesma coisa que tudo, e se a Venezuela tá assim, é a mesma coisa que o PT, e o PT é a mesma coisa que é tudo para eles. É um grande mar do mal, com só braços diferentes de atuação. Para a direita não faz diferença. Eles nem querem. Eles querem que vocês não entendam que tem diferença entre as instituições, entre os grupos, entre os momentos históricos dos grupos, entre dentro dos próprios grupos a diferença. É tudo ou é comunismo raiz ou é socialismo fabiano. O pessoal é socialismo fabiano com bandeira LGBT. Para eles, quanto mais igual for, para eles melhor.